Bom dia, meus amados irmãos, a paz do Senhor, um excelente domingo, o dia do Senhor, que esse seja um dia de graça, de crescimento, de alegria, de comunhão, como também um dia de adoração e descanso, porque esse é o dia da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Esse dia só tem esse nome por causa da ressurreição. Dominicus, a expressão latina que significa Dia do Senhor. Por isso nós estamos aqui nesta manhã para mais uma aula da Escola Dominical, a aula de número 11, a CPAD, no dia 13 de março de 2022. Queria que você pudesse convidar seus amigos, compartilhasse esse vídeo. Você que não é inscrito em nosso canal, que você possa se inscrever para que você possa receber nossas notificações e acompanhar os nossos cultos, nossas mensagens expositivas e séries que estamos trabalhando nas quartas-feiras para que Deus possa edificar sua vida graciosamente. Conheça as nossas redes, conheça o nosso site para que você possa imprimir nossos sermões e repregá-los e estudá-los para a glória de Deus. Meu nome é Pastor Jairo Carvalho, eu estou aqui hoje com vocês para estudarmos a nossa 11ª lição maravilhosa desse trimestre. Nós estamos estudando as lições da CPAD, a supremacia das Escrituras. Hoje vamos tratar um pouco sobre Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje. Então eu queria que você se preparasse aí para que nós pudéssemos então dar início às nossas aulas. Eu queria orar com você. Senhor, ajuda-nos nesta manhã, abençoa cada aluno que ouve, cada pessoa, a cada amigo, irmão que nos acompanham, que a sua graça maravilhosa seja derramada sobre eles abundantemente, no nome de Jesus. Amém. O nosso tema então é Lucas Atos, um modelo pentecostal para hoje. O nosso textuário aí foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem, Atos 2 e 4. A verdade prática da lição de hoje diz que a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Nossa leitura diária foi muito impressionante. Na segunda-feira, em Lucas 3,16, nós lemos sobre o poder de Cristo em batizar com o Espírito Santo e com fogo. Não existe separação nessas duas expressões, né? A expressão batizar com o Espírito Santo e com fogo é um complemento, né? É uma expressão que se refere a uma mesma experiência, não é hermenêutico e nem é exegético dividir essas duas expressões. Então ela se refere a um único evento. E isso caracteriza bem o que acontece em Atos 2, quando o poder do Espírito Santo desce sobre a igreja, com as manifestações de língua de fogo, e o fogo representa a característica, né, a natureza estática, física, experiencial, extraordinária e sobrenatural da manifestação do encher ou do batizar do Espírito Santo. Na terça-feira, nós lemos Lucas 3, 21 e 22, que o Espírito Santo desce em uma forma de pomba e uma voz do céu identificam o Messias. Vamos tratar sobre isso. Lemos Atos 1 e 8, que a virtude do Espírito é capacitadora para que os cristãos possam fazer a obra da evangelização. Na quinta-feira, nós lemos Atos 2, 2 e 3, os sinais sobrenaturais que marcam o advento, né, ou a manifestação do Espírito Santo na inauguração da igreja. Na sexta-feira nós lemos Atos 2, 4, Atos 10, 46, Atos 19, 6, que a língua estranha
é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, já que é esta evidência que aparece nas 5 manifestações do derramar do Espírito em Atos. 3 ela é clara e 2 em Atos 9 e em Samaria elas estão implícitas, ou seja, o falar em línguas acaba tornando-se a evidência bíblica no livro de Atos do falar em línguas. E no sábado nós lemos Atos 2, 17 a 20, o derramamento do Espírito Santo permanecerá até o dia do Senhor. Essa não é uma obra somente no Antigo Testamento, somente no tempo dos apóstolos, mas é uma obra que vai permanecer até o dia do Senhor, e isso vai acontecer constantemente em todos os lugares do mundo onde está reunida a Igreja de Deus, que está buscando a Deus com sinceridade. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Lucas 1, 21 e 22, em Lucas 2, de 1 a 4. Em Lucas 1, ele está descrevendo o sacerdote Zacarias. Quando ele ficou no templo, o povo ficava admirado, porque ele se demorou no tempo, porque ele encontrou-se com o Senhor. E saindo ele, não lhes podia falar e entender o que tiveram uma visão, e ele ficou muito tempo mudo, e só falando por acenos. Ele só vai voltar a falar quando seu filho nasce, e então, Lucas diz, e então, cheio do Espírito Santo, começou a louvar a Deus. Em Atos 2, ele vai falar o autor pega do versículo 1 até o 4 e diz que cumprindo-se, ou completando os 50 dias do Pentecostes, é a festa do Pentecostes, a festa que acontecia, que era a festa das colheitas, que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Estavam todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que eles estavam assentados ou acomodados. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Ou seja, cada uma daquelas pessoas tiveram a experiência do falar em línguas e do fogo, ou da manifestação característica do Espírito Santo no batismo. E o versículo 4, então, conclui: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram simultaneamente a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então vamos começar a introdução. Hoje eu quero me guiar um pouco mais pela revista, então acompanhe aí você com a sua revista, seja ela física ou digital, para que a gente não perca. E eu queria facilitar também a edição do vídeo para que os irmãos acompanhem. Então eu vou acompanhar a revista para ficar melhor assim pelo meu notebook aqui. Lucas e Atos são 2 volumes da autoria do médico amado. Em Colossenses 4:14, Paulo chama Lucas de um médico amado. Então Lucas é um médico, alguém estudado do mundo grego. Ele é médico formado numa faculdade daquele tempo do mundo grego. Ele era habilidoso com a escrita, então ele é um historiador de primeira qualidade, ele é um teólogo também de primeira qualidade, ele é um evangelista, é um obreiro da casa de Deus, e ele se torna o narrador dos eventos dos evangelhos e do livro de Atos. Lucas acompanha pessoalmente o apóstolo Paulo em várias das suas viagens, e ele escreve toda a história da igreja desse tempo, acompanhando, que estão envolvidos com Pedro, envolvido com João, depois envolvido com o apóstolo Paulo especificamente, já que ele era um amigo próximo do apóstolo Paulo. Os relatos, então, são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. A hermenêutica de Lucas e Atos é a mesma. Alguns grupos têm dividido essa questão, dizendo que Lucas é um livro didático, e por ser didático, Lucas não tem autoridade de servir como instrução teológica ou formulação doutrinária.
essa expressão nasce normalmente de uma teologia cessacionista, né? Os cessacionistas, ou cessacionismo, como alguns usam a expressão, não aceitam que os dons espirituais ou as manifestações do Espírito ainda acontecem no nosso tempo. Eles acreditam que elas cessaram no tempo do Novo Testamento. Embora nós não tenhamos nenhum versículo bíblico que diga isto, embora nós não tenhamos nenhum respaldo na história da igreja que diga isto, porque os dons continuaram efetivamente na história da igreja, eles não cessaram, diminuíram as suas manifestações, porque a igreja principal acabou se envolvendo com uma cultura mundana e às vezes em controvérsias acadêmicas e teológicas, e isso acabou apagando o espírito, mas ele esteve agindo principalmente em grupos que estavam à margem, né, da igreja, que deram vazão a isso e buscaram esse mover do Espírito Santo. Então nós temos historicamente relatos abundantes de manifestações poderosas do Espírito Santo, de línguas no primeiro, segundo, terceiro, quarto século, quinto século, sexto século, oitavo século, nono, décimo primeiro, décimo segundo, décimo terceiro, no tempo da Reforma. Em todos os tempos nós temos registros e testemunhos de irmãos que continuaram vivenciando os mesmos milagres. Profecia, línguas, cura, ressurreição de morto, cura de paralítico, manifestações poderosas do poder de Deus sobre a igreja. Nós começamos a fazer uma abordagem sobre a vida de John Wesley, nas quarta-feiras, né, porque ele é o cristão que vai se opor à escravidão e vai ser o veículo que Deus vai usar depois para produzir aquilo que nós conhecemos como a abolição da escravidão negra no mundo. Pouco registro temos em português, mas há registros abundantes no seu diário, em que ele registra mais de 30 ocorrências de curas, de manifestações de demônios que são expulsos em suas pregações, depois que ele tem um revestimento de poder na virada de ano, né, do dia 1º de janeiro de 1739, 7 meses antes da experiência que ele teve quando abriu-se o comentário de Romanos, escrito por Lutero. Ele teve ali uma experiência, com certeza, talvez, de convicção de salvação, mas 7 meses depois, em uma reunião de oração, ele, o Whitefield e outros que estavam juntos, foram cheios do poder do Espírito Santo. E a descrição que eles fazem é que o poder irrompeu sobre eles, uns caíram, choraram, né, gritaram de alegria, aqueles moveres que acontecem constantemente em qualquer manifestação de grupos pentecostais, em qualquer lugar da história, ou do mundo, ou dos nossos dias. A experiência que ele descreve não é estranha para aqueles que viveram. Qual é o problema daqueles que não creem nas manifestações do Espírito? É que eles produziram uma teologia para isso. Por exemplo, o Benjamin Warfield, ele basicamente o pai do cessacionismo moderno, e ele vai desenvolver isso porque ele acaba desenvolvendo uma teologia racionalista e ele acaba sendo um contrassenso, né? Ele escreve um dos melhores livros, que inclusive temos em português, que trata sobre a autoridade das Escrituras. E ele a defende com unhas e dentes, mas na prática ele é um racionalista que defende o cessacionismo, não acredita mais nas manifestações dos milagres e nem mesmo na operação do Espírito Santo na atualidade por meio dos dons, como também ele é um teólogo darwinista ou evolucionista. Veja o contrassenso. Ou seja, as origens dessa doutrina cessacionista é basicamente o racionalismo cristão que cria, baseado no preconceito e na exegese forçada, né, na exegese, não na exegese, uma ideia de que os dons ainda mais não acontecem hoje. O problema dessa teologia, porque quem está ensinando não teve a experiência. Então, como a pessoa não teve a experiência, ela não pode atestar a veracidade dela. E muitos até procuraram, mas não tiveram. E aí acabaram desenvolvendo ou se acomodando a uma teologia que expressa melhor a frustração de alguns de não viver a experiência do enchimento do Espírito Santo. Veja,
essa concepção de enchimento do Espírito Santo como uma bênção subsequente ou uma obra subsequente à salvação é uma experiência experimentada pela maioria dos cristãos, dos 900 milhões de cristãos que nós temos, mais de 600 milhões são cristãos carismáticos ou pentecostais que já tiveram essa experiência do falar em línguas. E veja que cada vez mais as igrejas estão tendo uma experiência dessa. Então nós temos hoje um problema com aqueles que eles têm, né? Nós não temos, né? De igrejas que são cessacionistas, que não vão conseguir usufruir da abrangência da obra do Evangelho por meio do Espírito, porque limitam a ação do Espírito Santo quando apagam as suas manifestações espirituais. Então, nós temos aí Lucas e Atos como um livro histórico e teológico e doutrinário, sendo usado para poder mostrar para a gente o modelo pentecostal que temos hoje. Lucas, ao escrever Atos e seu Evangelho Lucas, ele tem uma proposta de escrever, né? Ele não começou a escrever isso aleatoriamente, porque ele desejou. Ele começou a pesquisar e ele formatou isso com o prólogo, o início, né, com os temas, e para poder, a conclusão, chegar aonde exatamente ele quer. Então ele seleciona os fatos, os assuntos, ele dá uma ênfase. E Lucas é o teólogo pentecostal, por assim dizer, ou teólogo do Espírito. Por quê? Porque Lucas faz mais de 14 alusões à pessoa do Espírito Santo. Marcos faz 6, Mateus faz 7, João faz umas 4 ou 5. Ou seja, nós temos em Lucas um vislumbre maior da ação do Espírito Santo. Por exemplo, Lucas usa a expressão 14 vezes cheio do Espírito Santo, 3 vezes da expressão batizado como Espírito Santo e mais algumas vezes a expressão revestido de poder, caiu sobre ele o Espírito Santo, ou receber o Espírito Santo. Então, se somar tudo isso, Lucas faz uma abordagem de mais de 2 dezenas de vezes com relação à obra do Espírito Santo. Isso é muito, né? Em termos doutrinários, a repetição disso mostra que Lucas está enfatizando as manifestações do Espírito para provar para os seus leitores, né, para aquela época, de que o Espírito Santo que agia no Antigo Testamento é o mesmo Espírito que agora age no Novo Testamento. E Lucas usa o Antigo Testamento como a base para mostrar as manifestações do Espírito comparando com os milagres do Antigo Testamento. Então, dizer para a gente que um livro histórico não é base doutrinária cria alguns problemas insolúveis. Primeiro, o desprezo dos evangelhos, porque eles são biografia, basicamente a história da vida de Jesus. E se eu disser que um livro de história não tem base doutrinária, eu estou criando um problema. Por quê? Porque quase 60% da escritura é história. Então eu vou jogar fora todos os livros históricos, eu vou jogar fora todas as parábolas das escrituras, porque elas não são doutrinárias. Isso é incongruente, né? Outro problema é quando a gente cria aquelas chamadas doutrinas, por exemplo, doutrina joanina, doutrina paulina, doutrina lucana. A gente começa doutrina petrina, a gente começa a desenvolver essas teologias individuais. E, às vezes, a separação dela para estudo é boa, mas a motivação que faz muitos é estudar para, de alguma forma, encontrar, ou consciente ou inconsciente, uma contradição contra elas. Então, alguns chegam ao absurdo de dizer que o ser cheio do Espírito Santo em Lucas não é igual a ser cheio do Espírito Santo em Paulo. Isso é inconcebível, né? É um negócio fora do comum, porque Paulo vai tratar basicamente
a sua história falando da ação do apóstolo Paulo, da relação dele com as igrejas, a sua forma como agia, e eu não posso desassociar a teologia de Paulo à prática de Paulo. Irmãos, é um negócio sem noção, né? É uma teologia que cria dificuldades intransponíveis, né? Lucas, ele trabalha, por exemplo, com a teologia petrina, ele trabalha, por exemplo, com a teologia paulina e com a teologia do trabalho ali de Tiago, quando Tiago está, né, no concílio de Jerusalém. Então, as premissas históricas, teológicas e doutrinárias de Lucas são válidas, e Lucas tem a intenção de realmente mostrar que ele está defendendo ou mostrando a ação do Espírito Santo no meio da igreja. Então ele registra a unção do Espírito Santo que também repousava sobre Jesus e que também foi concedida à igreja, e que desde o Pentecostes o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo. A primeira parte aí, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Então vamos ver como Lucas aborda isso. Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo, em Lucas 1 a 3, e ele enfatiza o papel do Espírito Santo no advento do Messias. A ação do Espírito Santo é percebida na vida de João Batista, que é cheio do Espírito Santo desde o ventre, ele enfatiza que quando Maria vai visitar Isabel, elas são cheias do Espírito Santo, Isabel, Zacarias, Maria, né, recebendo a ação do Espírito Santo. Ele conta a história da ação do Espírito Santo por meio dos profetas, Ana e o seu amigo que está no templo orando e que profetiza sobre o Messias. Ele fala da concepção virginal de Jesus Cristo por meio de Maria, como obra do Espírito Santo. Ele mostra a ação do Espírito Santo, que disse a Simeão que ele não morreria antes de conhecer o Messias. Ou seja, o Evangelho de João ainda ressalta que Jesus batizaria com o poder, com o Espírito Santo e com fogo. Depois, a segunda parte, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus Cristo, ao sair do Jordão, Lucas informa que o Senhor estava orando, nesse momento o céu se abre, o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de uma pomba, e as pessoas ouvem uma voz do céu dizendo: "Esse é meu filho amado". Ou seja, a Trindade se manifesta, Deus falando do céu, Jesus saindo da água e o Espírito Santo vindo sobre Jesus. Ali, Deus está autenticando ou enchendo Jesus ou ungindo Jesus para que ele possa iniciar o seu ministério profético, como assim acontecia com os sacerdotes aos 30 anos. Então o Pai manda, o céu se abre, a pomba desce, as pessoas veem aquilo. Deus estava dando a prova real de que aquela obra do Espírito era autêntica. Então, o descer do Espírito Santo desce numa característica visível, é uma manifestação física, visível na pessoa de Jesus, e a voz do Pai falando dizendo que Jesus era o Filho amado ou o Messias. Então, esses sinais também serviam para mostrar para João Batista que Jesus era o Cristo, o ungido de Deus. Terceiro, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Então, logo após o batismo, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. O texto fala: "E ele, cheio do Espírito Santo, foi conduzido para o deserto a fim de ser tentado pelo diabo." Nesse tempo, ele permanece orando em 40 dias de oração
e jejum. E ele demonstra a vitória sobre a tentação, primeiro por meio da oração e do jejum, da comunhão com Deus por meio desses meios de graça, e depois vence o diabo por meio da palavra. Por 3 vezes Jesus diz a Satanás, está escrito. O diabo cita a Escritura de forma fora do seu conceito, de forma corrupta, e Jesus então vai refutar o diabo citando o poder das Escrituras. Então ele vence o diabo pelo poder do Espírito e pelo poder da palavra de Deus. Lucas está sendo muito específico no seu relato, na sua narrativa, porque ele quer deixar claro para a gente de que ele está evidenciando que Jesus venceu a tentação por meio da oração e do jejum, por meio de uma obediência à palavra de Deus, porque estava cheio do Espírito Santo, e por meio da palavra de Deus. Então vejam, Jesus disse aos fariseus que eles estavam errando porque eles não conheciam as Escrituras e nem o poder de Deus. Então hoje as pessoas estão ênfase ao conhecimento das Escrituras e não conhecem o poder de Deus. Outros estão dando ênfase ao poder de Deus e não dão ênfase às Escrituras. Então nós precisamos desse binômio, né? Lutero diz que é um barco de 2 remos, né? A palavra e o Espírito, o jejum e a oração. Ou seja, nós precisamos dessa experiência sobrenatural de Jesus por meio da oração e por meio do jejum. 4, o Espírito Santo e a missão de Cristo. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito Santo. Então ele vai ministrar na Galiléia, na sinagoga da Galiléia, e ele entra na sinagoga para participar um dia de sábado, que os judeus se reuniam, e naquele tempo as pessoas ofereciam para as pessoas, né, de mais destaque poder ler o texto e explicar um texto na hora Os judeus tinham essa, né, liberdade, desde que ele fosse uma pessoa mais madura e vista com respeito na comunidade, a fim de explicar um texto. Então Jesus abre o livro de Isaías, e ele lê, o Espírito do Senhor é sobre mim. Então ele se senta no local que o orador se sentava, era um pouquinho mais alto, e ele começava a explicar para os outros que estavam também sentados ouvindo. E quando Jesus acaba de ler o texto de Isaías, ele diz, hoje se cumpriu sobre vós esta Escritura. Então ele mostra que a unção do Espírito Santo está sobre ele, e por isso que Lucas diz, assim como Jesus Cristo, pelo poder do Espírito Santo, andou fazendo curas, milagres, libertando. Por quê? Porque a ação do Espírito Santo em Jesus nunca deixou de ser Deus, mas ele era homem. Como homem, ele foi cheio do Espírito Santo, produziram os milagres maravilhosos que nós conhecemos. Então, toda a ação no ministério de Jesus, de milagres e maravilhas, está ligado à ação do Espírito Santo. Segundo, então, vamos ver agora Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Primeiro ponto 1, então, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o livro de Atos, no último capítulo, no capítulo 24, no versículo 49, Lucas diz assim, Jesus diz, né, para os discípulos, Lucas registra, de que eles deveriam ir para Jerusalém e esperar o revestimento de poder do alto. Ou seja, Lucas está mostrando que os discípulos deveriam aguardar o enchimento do Espírito Santo. Veja que coisa bonita. Os outros evangelhos não tratam muito especificamente disso, mas Lucas está mostrando e fazendo uma conexão de que o evangelho termina, mas que agora a igreja vai aguardar esse enchimento. O mesmo enchimento que o Espírito Santo fez em Jesus, fará também nos crentes primitivos, que eram aqueles irmãos que haviam se convertido no tempo do ministério do Senhor Jesus Cristo. Então Jesus é
elevado ao céu. E antes de ser elevado ao céu, Jesus fala que, né, que vocês, não muito tempo depois, daqui uns dias, vocês serão batizados no Espírito Santo. E ele vai ratificar essa operação, Jesus dizendo que vocês serão cheios do poder do Espírito Santo para que vocês sejam testemunhas. Veja, o relato de Lucas é um relato único. Por quê? Porque nós não temos esse relato nos outros evangelhos, mostrando que a função de Lucas é mostrar para a gente que os milagres, a operação do Espírito Santo acompanhou os apóstolos e acompanhou a igreja de Jesus Cristo. Esta é a intenção de Lucas, de contar essa história para a gente. E vai mostrar que a evangelização dos povos só foi possível por causa da pregação com poder e milagres. Ele vai relatar, então, que aqueles 120 discípulos estavam aguardando lá em Jerusalém o revestimento de poder. Então, Atos registra a inauguração da igreja, né? Não que ela não existia, ela já existia, mas agora ela estava inaugurada, né? Como uma empresa, quando inaugura, ela pode estar fazendo a sua atividade, mas quando ela inaugura, ela está tornando pública as suas ações, ela vai ampliar sua área de atuação. E naquele momento a igreja estava sendo inaugurada, porque a partir daquele momento a igreja assumiria o seu trabalho no lugar de Jesus para cumprir a grande comissão de pregar, discipular e fazer a obra de Deus. E isso só poderia ser feito se eles fossem capacitados pelo poder do Espírito Santo. O ponto 2, então, é a promessa cumprida no Pentecostes. E essa promessa, então, se cumpre. Por quê? Porque a operação que acontece em Atos 2 do Espírito Santo é um cumprimento da promessa de Joel 2:28. Lucas faz essa relação em Atos 1 e 4, relatando o fato que Cristo diz que vocês vão receber a promessa do Pai. A expressão promessa do Pai é uma referência que Jesus faz implícita à profecia de Joel 2:28 e 29. Então, sinais sobrenaturais marcaram o advento da descida do Espírito Santo. Aparece um som como de um vento veemente e impetuoso, as línguas de fogo, né, como que de fogo aparece, e eles começaram a falar em outras línguas. Desses fenômenos, somente a língua aparece nas outras manifestações. De tal forma que o enchimento, ou o batismo, ou o enchimento inicial de poder é manifestado com evidências físicas de poder, de sobrenaturalismo, de algo extraordinário, de um êxtase não comum. Ou seja, a evidência do enchimento do Espírito, de que as pessoas estavam recebendo poder para pregar, para servir, era a manifestação do dom de línguas. Aqui em Atos 2 acontece também o fogo e o vento veemente. De modo que todos que estavam ali, todos, começaram a falar em línguas simultaneamente. Então, a partir do Pentecoste, eles começaram a pregar pelo poder do Espírito. E Lucas mostra para a gente que a causa pela qual os apóstolos começaram a pregar e a acontecer maravilhas é o fato da ação do Espírito Santo. Veja, a gente vê Lucas registrando o sermão de Pedro, mas depois Lucas registra um outro sermão de Estevão. Mas você vê, sempre que Lucas está descrevendo, ele não gasta muito tempo para registrar os sermões. Ele começa a descrever as manifestações espirituais. Por que ele dá ênfase a essas manifestações? Por quê? Porque elas são a evidência da autenticação da pregação do Evangelho. Por isso, Marcos corrobora essa teologia fantástica de que
Jesus disse que a pregação dos apóstolos seria acompanhada de milagres. E Marcos registra que eles saíram pregando e o Senhor acompanhava essa pregação por meio de milagres. Ou seja, toda pregação precisa ser acompanhada da manifestação do poder de Deus. Glória a Deus por essa promessa maravilhosa. Terceiro, a expansão da igreja primitiva. Então, o poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão. Já no primeiro sermão, 3.000 almas se convertem por causa daquelas manifestações poderosas do Espírito Santo. Veja, essa pregação poderosa do Espírito Santo produz conversão. Então, quando alguém prega e Deus opera seus sinais, cura um paralítico, cura um cego, cura um mudo, e Deus opera suas obras maravilhosas, o pecador é convencido de que aquela palavra pregada é a verdade de Deus. Então, o evangelho pregado sem milagres, ele é filosofia, ele é autoajuda, ele é um conceito, ele é uma ideia, ele é um conceito de moralidade. Mas um evangelho pregado com manifestação de poder, ele é a palavra de Deus. Então, nós pregamos e o Espírito Santo confirma a pregação por meio da operação dos grandes milagres. Então, ele começa a registrar, né, a quantidade de milagres. Então, Lucas vai registrar vários milagres. Por quê? Porque Lucas está narrando como um profeta do Antigo Testamento, narrando as histórias e contando todos os milagres de Deus para que fique registrado que a pregação do Evangelho será acompanhada de manifestação de milagres e curas extraordinárias. Isso acontece. Então, a pregação acontece, 3.000 pessoas se convertem, mais à frente nós temos outra pregação, 5.000 pessoas se convertem, né? Historicamente, as pessoas se convertem por causa das manifestações espirituais. Você vê a grande conversão em massa de John Wesley acontecia porque durante suas pregações aconteciam milagres, acontecia expulsão de demônio, coisa que a gente pouco ouve falar hoje, né? Parece que o Wesley pregava e só pregava. Não, ele pregava, o poder de Deus descia e acontecia a libertação de vários demoniados, e isso está registrado no seu diário e em vários outros livros históricos dessa época. Então, a pregação acontece e sempre, por exemplo, Filipe vem pregar em Samaria e várias pessoas são salvas. Por quê? Porque eles veem o poder de Deus por meio de Filipe operando os seus grandes milagres. Então várias pessoas ficaram, né, alvoroçadas com aquilo e foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do reino de Deus. Terceira parte, então, um modelo pentecostal para a igreja dos nossos dias. Vamos ver aqui, para a gente acompanhar isso mais precisamente. Primeira parte, então, o revestimento do poder, de poder do alto. Pedro ensina, então, que esta promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Ele diz que isso diz respeito a nós, a vossos filhos e a todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. O texto é muito claro, não tem como interpretar isso de outro jeito. Não é honesto uma interpretação fora desse conceito. A experiência pode ocorrer, às vezes, na hora da regeneração, né, como acontece em Atos 10 Romanos 8, e Atos 8, em que a pessoa se converte e automaticamente é cheia do Espírito Santo. Mas, normalmente, primeiro a pessoa se converte e, subsequentemente, ela é batizada. Quem está acostumado a ler história da igreja cristã, com a visão aberta, porque se você ler com a visão eclesiológica, você não vai entender nada, né? Mas se você ler sem o preconceito, por quê? Porque a teologia cessacionista, ela é preconceituosa, ela não é uma teologia honesta, né, irmãos? E é isso, e eu estou dizendo isso porque qualquer outro grande teólogo já disse isso. Então, não seja que eu seja um grande teólogo, mas você vê, essa é uma verdade que todo mundo diz. Por quê? Porque isso é uma questão muito clara sobre isso. Por quê? Porque a
A obra do enchimento do Espírito acontece de forma subsequente à salvação e o livro de Atos mostra isso. Os discípulos eram convertidos e receberam o enchimento do Espírito Santo. Jesus é gerado pela obra do Espírito Santo e tem o Espírito Santo, e depois, com 30 anos, ele foi cheio do Espírito Santo. Em Atos 8, Filipe prega, os apóstolos vêm depois e oram sobre as pessoas que se converteram e eles recebem o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, Pedro prega e quando está pregando as pessoas creem e são batizadas com o Espírito Santo. Lá, Paulo diz em Efésios 19, né? Em Atos 19, ele fala, perguntando a um grupo de discípulos lá de Efésios, vocês já recebeu o Espírito Santo na hora que já que vocês creram? Ele vai dizer que não. Ou seja, eles creram, mas não receberam o Espírito Santo. Por quê? Porque é possível crer e não receber o batismo com o Espírito Santo na hora que se converte. Né? Ler o texto como está escrito, irmãos, é muito bom. O problema é ler o texto como a teologia quer fazer a gente ler. Então a teologia é uma carapuça que faz aqui e obriga você a só ler aquilo. E isso não é honesto. Né? Então, essas pessoas experimentaram, porque mostrando que o batismo no Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Certo? Distinto do novo nascimento. Esse enchimento era o poder espiritual para a realização da obra da expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e para a adoração mais profunda. Para a expansão, né, do Evangelho, em Atos 1:8, que vocês vão receber o poder do Espírito Santo. Né? Para uma vida vitoriosa, quando os cristãos estão cheios do Espírito Santo e podem viver uma vida plena, né, de comunhão, e adoração mais profunda, como está em 1 Coríntios 14:26, onde nós podemos usar o dom de línguas para uma edificação pessoal. Em vista disso, o exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna também deve buscar o revestimento de poder. Se uma igreja não vive os dons, ela precisa rever sua teologia. Hoje, uma igreja que não experimenta o batismo com o Espírito Santo, ela é uma igreja incompleta, né? Ela não é uma igreja completa, ela não é uma igreja que vive o verdadeiro evangelho, né? A despeito deles lerem o texto, dizer que nós somos teologicamente corretos, né? A despeito deles até afirmarem que são bíblicos, mas não é. Então, uma igreja bíblica hoje precisa também ter as manifestações do Espírito. Precisa ter a palavra e também as manifestações do Espírito. Se ela só tem a palavra e sem o Espírito, ela é uma igreja manca. Ela não é uma igreja autêntica no sentido de experimentar todas as bênçãos do Evangelho. Segundo, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, né, que indica que as línguas concedidas pelo Espírito Santo podem ser de origem humanas ou celestiais. No Pentecostes, né, eles falaram em outra língua, que é a palavra glossa, né, é língua, né, e glossolalia é o fenômeno de falar em outras línguas. Acontece, por exemplo, em Atos 2, aparece em Atos 10:46, que diz que também que falaram em línguas. Em Atos 19:6, lá em Éfeso também falaram em línguas. E em Samaria e na vida de Paulo e também na vida do eunuco, fica implícito de que eles foram batizados como Espírito Santo e também falaram em línguas. As línguas não cessaram, ela é uma evidência do batismo, porque ela aparece em todos os eventos do livro de Atos. Essa é uma discussão muito grande, né, que nós temos hoje, mas de uma forma ou de outra, a língua se torna a evidência mais profícua, né, de maior ocorrência, para aqueles que foram cheios ou batizados com o Espírito Santo. As línguas não cessaram, elas só vão cessar quando Cristo voltar. Em 1 Coríntios 3, de 8 a 10, Paulo não está dizendo que vai cessar línguas,
né? A línguas continua. Lá diz que quando vier o que é perfeito, então cessará não só línguas, mas também, né, o conhecimento e profecias, né? E o conhecimento não cessou, nem profecia nem línguas, né? Eles ainda continuam. Então, essa interpretação não é honesta com o texto e é fruto de preconceito. Por isso, Paulo diz, né, é um mandamento apostólico: procurai com zelo profetizar e não proíba falar em línguas. Terceiro, a plenitude do Espírito Santo. Então, a experiência não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão, né, que Pedro usa em Atos 2,17, citando Joel, que derramarei do meu espírito, aponta para o início da dispensação e mostra que essa efusão ou derramamento será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. Então, essa plenitude abrange hoje a ação do Espírito Santo na nossa vida, desde o desenvolvimento dos dons, dos frutos do Espírito, que ajuda a gente a mortificar a nossa natureza pecaminosa e a ser guiado pelo Espírito Santo, como também o enchimento visível, exterior do Espírito Santo por meio do batismo, onde os dons espirituais acontecem. O batismo é a porta de entrada para esses dons. Joel diz que quando essas manifestações acontecem, iria acontecer profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Então, essas coisas ainda permanecem na vida da igreja. É o Espírito Santo quem capacita e conduz o povo de Deus. Por isso, Efésios 5,18, Paulo diz: enchei-vos do Espírito Santo. Aqui na conclusão, Lucas está descrevendo a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Este revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como uma unção dos salvos para o testemunho do serviço cristão. Esse é o padrão adotado pelo pentecostal submisso ao ensino das Escrituras. Antes de eu fazer as minhas alegações finais, eu queria convidar você nesse momento para ofertar, para que você possa contribuir para a obra de Deus, para que o Senhor possa abençoar a sua vida. Vai aparecer aqui na tela o PicPay, nossas contas, o nosso Pix, e você vai poder ofertar com a graça de Deus. Deus possa prosperar você, Deus possa abençoar você nessa manhã. Seja um crente próspero, seja um crente generoso. Nunca mande um relatório sem uma oferta, que seja 10 centavos, faça uma programação para isso, para que Deus possa te abençoar. A não ser que você não tenha mesmo, mas como, né, Deus tem abençoado os irmãos, sejam fiéis nisso, que será uma bênção. Enquanto você vai ofertando, eu quero concluir isso. Hoje a gente tem 3 linhas que acompanham ou que interpretam essas manifestações. Primeiro, nós temos a linha reformada, que enfatiza a obra da salvação, a obra inicial do Espírito na salvação, e acaba confundindo a salvação como o novo nascimento. E acaba usando 1 Coríntios 12, onde Paulo diz que nós fomos batizados com o Espírito Santo no corpo, como uma referência ao enchimento do Espírito de Atos 2, ou aquela expressão que João usou, né? Paulo está dizendo a nossa imersão no corpo, onde nós nos tornamos parte do corpo. Ele não está se referindo ao enchimento do Espírito Santo. Ali é o fato de nós sermos um corpo coletivo, e essa expressão não denota que o batismo com o Espírito Santo seja o enchimento do Espírito Santo, ou que o enchimento do Espírito Santo seja a conversão. Esse é um entendimento que é vencido por uma leitura simples. Qualquer crente que não tem nenhum treinamento teológico pode ler o livro de Atos e vai ver que esse não é o entendimento jamais da igreja primitiva. Esse é um entendimento tardio, com teólogos, né, cessacionistas e mais racionais, que depois passaram a ensinar essas coisas. Depois nós temos, por exemplo, um outro grupo que enfatiza a santificação.
a teologia wesleyana, por muito tempo, deu muita ênfase à obra do Espírito por meio da santificação. E a obra da santificação é uma obra subsequente à salvação, no ensinamento wesleyano. E hoje nós temos pentecostais enfatizando o serviço. Então, essa deveria ser uma obra completa. O Espírito Santo atua na salvação, onde nós somos convertidos, onde nascemos de novo. Esse mesmo Espírito produz a obra da santificação em nós por meio da palavra, da oração, e simultaneamente esse mesmo Espírito também produz a obra do enchimento, ou da capacitação do Espírito. Então nós somos salvos. Naquele momento nós recebemos o Espírito Santo, ele vem morar em nós, mas nós precisamos do enchimento, que é o revestimento de poder. É a mesma expressão, é exatamente a expressão que Lucas usa. É como vestir uma roupa por cima. Nós já estamos vestidos da salvação, agora nós vamos revestir. Né? É um sobretudo. Esse revestimento é um sobretudo sobre a roupa, onde nós seremos capacitados para a pregação com poder. A expressão batismo no Espírito Santo e com fogo é com poder, com maravilha, com efusão poderosa, com sinais, com milagres, com a operação do Espírito Santo. E essa operação com poder produzirá os resultados maravilhosos de salvação, de crescimento. Então, esse enchimento acontece na salvação, que produz santificação e também prepara o cristão para o serviço cristão. Essa é uma experiência que não ficou no passado. Os pentecostais não inventam as línguas. Algumas pessoas colocam, é falso o dom de língua dos pentecostais. Isso é um entendimento equivocadíssimo do texto. Por quê? Porque o movimento de língua estranha sempre aconteceu em toda a história da igreja, embora não acontece na igreja principal, em virtude do cessacionismo que ela adotou e ela apagou o Espírito Santo. Então, a língua estranha aparece em todos os moveres do Espírito Santo ao longo da história. Isso mostrando que o Espírito Santo ainda continua operando. E o falar em línguas é uma evidência do enchimento do Espírito Santo. Vejam, sempre que alguém está cheio do Espírito Santo, ele está expressando alguma expressão, ele está profetizando, está louvando. Maria é cheia do Espírito Santo e começa a cantar, a profetizar. Isabel é cheia do Espírito Santo e também começa a profetizar. Zacarias é cheio do Espírito Santo, também começa a profetizar. Jesus, naquele momento em que é cheio do Espírito Santo, aparece a voz dizendo: Tu és o meu filho amado. No livro de Atos, ser cheio e falar, eles foram cheios e começaram a falar. Depois, em todas as vezes que a expressão estar cheio do Espírito Santo acontece, alguém está profetizando, está falando ou está operando alguma obra extraordinária, alguma coisa sobrenatural está acontecendo quando esta pessoa está sendo cheia do Espírito Santo. Por exemplo, Paulo, cheio do Espírito Santo, repreende aquele mago para que ele fique cego naquele momento, porque estava impedindo as pessoas de crer no Evangelho. Então veja, a ação do Espírito Santo com poder produzirá obras maravilhosas. Todos nós precisamos desse poder. Que cada um de nós possamos buscar a ação do Espírito Santo. O batismo é a entrada para os dons, para o crescimento. Nós precisamos de volta os verdadeiros dons, as verdadeiras profecias, para que nós... E toda profecia vai ser julgada, avaliada, se é certa ou correta. Quem determina se a profecia é verdadeira ou não, não é o profeta, são os outros que julgam. As pessoas precisam aprender isso, E as pessoas têm a mania de entregar profecias falsas e elas sabem que serão julgadas. Então, quem vai atestar se Deus falou ou não, não é quem está falando, é quem está julgando essas profecias, se são ou não são de Deus. Por isso Paulo diz, profetizam e os outros julguem. Quem vai avaliar a profecia, se é ou não é de Deus, é o corpo pedagógico da igreja, normalmente de presbíteros, que são aqueles que são instruídos para julgar e avaliar se é ou não é de Deus. Então, o padrão bíblico das Escrituras é que todo crente salvo
deve desejar o enchimento do Espírito Santo. Esse enchimento não é automático, ele precisa ser desejado, buscado. Jesus disse: vá para Jerusalém e permaneçam lá. E eles ficaram em oração e jejum até que recebessem. Todo mundo que pode, vocês querem receber, eles precisavam, eles desejaram o receber do Espírito Santo. Então, essa é uma coisa que essa não é uma coisa, é uma experiência que acontece naturalmente. Essa é uma experiência que eu vou buscar, que eu vou desejar, que eu vou buscar a Deus em oração, em jejuns, que eu me consagro. Por quê? Porque o enchimento é um caminho de crescimento espiritual. É um caminho de poder fazer a obra de Deus com completitude. É uma forma de pregar o Evangelho que produz frutos autênticos. As pessoas vão se converter e elas vão estar cientes que elas se converteram vendo manifestações autênticas do Espírito Santo. Então nós precisamos desse mover com milagres, com cura e com operações maravilhosas do Espírito Santo no nosso meio. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e você que nos acompanha, quiser estar conosco à noite do nosso culto, começa às 18 horas, vem estar conosco, vem ouvir a pregação. Nós estamos num tempo de oração e jejum, Deus tem feito coisas maravilhosas no nosso meio, Deus possa te abençoar maravilhosamente. Deus abençoe o seu dia, tenha uma tarde abençoada e vem estar conosco à noite. Vamos orar. Senhor, abençoe cada um das pessoas que estão conosco. Aqueles que não conhecem Jesus Cristo, que possam ser salvos nesta manhã. Oramos por aqueles que estão enfermos para que sejam curados em nome de Jesus. Desperta seu povo a desejar e a querer receber o dom precioso do Espírito Santo. Faz, Senhor, obras poderosas no nosso meio. Derrama o poder do seu Espírito Santo sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.